Olá, começa agora o programa Silvana Rezende. É muito bom estar com você aqui no nosso programa, que tem o objetivo de estar sempre mostrando e dando mais informações sobre o mundo corporativo, sobre as pessoas que estão fazendo diferença aí no dia a dia, não só pessoas empreendedoras e empreendedores que estão criando novas empresas, mas empreendedores também como colaboradores, como funcionários, porque não é só empreendedor aquele que tem um negócio, mas você pode empreender no dia a dia sendo funcionário, sendo colaborador de uma empresa. E a gente está sempre falando de profissões, de carreira, do mundo corporativo para que você tenha sucesso na sua vida profissional e tenha, é claro, também sucesso na sua vida pessoal. E hoje nós temos mais um caso de alguém que também empreendeu, tem os dois lados, é também um colaborador e tem também a sua empresa, e de alguém muito jovem que está fazendo muita gente aprender jogando. E isso é muito interessante. Por isso que eu convido aqui para o nosso programa o Reginaldo Gotardo. Seja bem-vindo. Desde já, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Vamos aí, senta comigo aqui no nosso escritório para que a gente possa bater um papo contigo e a gente saber um pouquinho mais dessa tua empresa. A gente vai falar com o Reginaldo sobre uma coisa muito interessante, que são jogos em matemática, que ele está criando aí, fazendo com que a meninada possa aprender mais facilmente. Então, Reginaldo, o que eu quero saber justamente é como é que começou essa história, né, de você criar jogos para a internet, não só no computador, né, mas no telefone. Quer dizer, hoje as pessoas estão muito mais no telefone, né, e faz de tudo. O telefone também liga, né, mas na verdade o que faz é muito mais outras coisas, né? Como é que foi essa história aí? Você sempre gostou de informática desde pequenininho? Desde pequenininho, sim. Eu sempre gostei muito da área. Eu não tive computadores, eu sempre usei os computadores dos colegas, das escolas, porque eu venho de uma família de lavradores. Então, meu primeiro computador eu comprei com 19 anos, né, quando eu tive um emprego registrado. Mas eu trabalho desde os 9 anos e eu trabalho desde os 11 anos com informática e sempre usando recursos de outra pessoa. Mas isso é um caso à parte, vai um pouquinho, essa nem eu sabia, minha produção não tinha passado. Que história interessante. Sim. Reginaldo é de uma cidade próxima a Ribeirão Preto, que é Bebedouro, Exatamente. A terra da laranja. Exatamente. Não é? Nós aqui, Reginaldo, estamos também não só para Ribeirão Preto, para Sertãozinho, mas nós estamos pela internet para o mundo, e nós também somos retransmitidos para todos os canais da ACESP, junto à NET no estado de São Paulo, inclusive na capital. Então você vai ser assistido aí por muita gente, tá? Legal. Então conta pra gente essa história. Você gostava, mas quando é que você teve contato? Você teve contato com o computador porque tinha um amiguinho que tinha um computador, você achava aquele negócio interessante? Foi... Porque você está com quantos anos? Eu tô com 31. 31. Então Isso. você estava com 11 anos, há 20 anos. 20 anos atrás o computador era uma coisa difícil, né? Era muito novo. Na época eu ganhei um curso de MS-DOS da minha escola e fui fazer esse curso. Foi o meu primeiro contato com aquela telinha verde, né? Mas foi emocionante mesmo assim. Desde muito pequeno eu sempre trabalhei e o bacana é que eu aprendi com meus pais que a gente devia sempre trabalhar muito e estudar bastante também. E, assim, hoje eu tento levar isso para a sociedade porque a educação transformou a minha vida, né? Então eu tento ajudar o máximo possível a educação do nosso país justamente por isso. E por isso que eu fui para a área de jogos educacionais. Não foram muitas escolhas, né? Isso foi acontecendo, eu fui agarrando as oportunidades, mas desde pequenininho, eu sempre fui muito agitado e eu trabalhei 5 anos, por exemplo, em lanchonete. Eu trabalhava à noite, estudava de manhã
E à tarde eu ia para a escola, trabalhava no laboratório da escola, digitava trabalhos para outras pessoas, fazia alguns serviços de informática conforme eu ia aprendendo. Isso na adolescência? Isso com 12, 13 anos, né? E aí depois aos 15 eu fiz um curso técnico de informática, foi o meu primeiro curso formal, né, de informática, mas eu sempre estava aprendendo em outros cursos menores. E para praticar, como você não tinha em casa, você tinha que ir para a escola praticar lá. Exatamente. Ou pedir emprestado ou ir na casa de um amigo? Ia na casa de um amigo, tinha pessoas que tinham pequenas gráficas, né? Eu moro em Bebedouro, mas eu nasci em Terra Roxa. Eu passei a minha infância numa cidadezinha ali próxima, que é Terra Roxa, uma cidadezinha bem pequenininha. E assim, eu usava recursos de outras pessoas, trabalhava para essas pessoas, né? Digitava os trabalhos, até ministrei algumas aulinhas ali de informática. E o curso técnico foi o meu primeiro contato, né? E durante todo esse tempo, sempre trabalhando também para ajudar os meus pais. E depois eu tive eu passei no concurso, com 18 anos, passei no concurso da prefeitura local, me tornei... Isso em Bebedouro? Isso em Terra Roxa ainda. Terra Roxa ainda. Bebedouro vem a história seguinte, que é onde eu moro hoje há mais de 10 anos. E depois que eu passei nesse concurso, eu comecei a atuar, eu fui contratado como monitor de informática, mas na verdade eu me tornei professor de informática, porque eu montei toda a parte técnica dos laboratórios, os computadores, as redes, então... Tudo sem ter computador. Quer dizer, você passou no concurso e virou professor, Exato. Porque hoje a primeira coisa que as crianças ou que os filhos falam, né? Sim. Você quer que eu entenda isso, mas eu tenho que ter um computador, Exatamente. Né? Porque senão eu não vou aprender nunca, né? Exato. Quer dizer, quando a gente tem vontade, força de vontade, a gente arruma forças Sim. e recursos, não é? E eu sempre agarrei as oportunidades, né? Meu avô, ele faleceu quando eu tinha 1 ano, mas ele deixou uma mensagem legal para o meu pai. Meu avô era gari e ele falava assim que, independente do que a gente faça, a gente tem que sempre ser o melhor de nós mesmos, né? Então eu sempre tentei me superar, ser o melhor de mim. E nessa experiência que eu tive nas escolas, foi muito bacana, eu aprendi muito. E, por acaso, eu tive que dar aula para as crianças de todas as idades, inclusive da terceira idade. Então, vamos resgatar aí. Você passou no concurso, não é, da prefeitura, na época, em Terra Roxa, começou a trabalhar dando aulas, Sim. E é nesse projeto, como funcionário, que você começou a dar aula para criança, para terceira idade, para todo mundo. Exatamente. Tá. Aquelas noções preliminares, noções básicas, Exato. Né? E aí, depois, como é que foi? E, nesse período também, além das noções básicas, eu fui atrás de recursos que envolviam disciplinas. Então, na época, né, isso era 2001, na época eram CDs, CD-ROM, hoje em dia a gente usa muito pouco, mas era um CD-ROM com conteúdos de matemática, de português, de ciência. Então, o professor normalmente deixava os alunos comigo no laboratório e eu me virava, porque eu não era formado na área, né, mas assim, tentava ajudar os alunos. De outras disciplinas, de outras disciplinas. E também informática. Então, ajudava os alunos a aprenderem a edição de texto, uso de planilhas, uso do E nesse tempo você não estava estudando, não estava fazendo faculdade? Nesse período de 1 ano, eu só trabalhei, né, como técnico lá em Terra Roxa e não estava fazendo faculdade, porque durante esse ano, tudo que eu ganhei, eu ajudava os meus pais e fazia cursos de informática extra, não faculdade ainda. A história da faculdade foi meio também... foi mais uma oportunidade que surgiu. Era teu sonho também, você queria fazer uma faculdade? Era o meu sonho. No último ano, no ensino médio, antes de eu entrar no concurso, eu cheguei a prestar vestibular e eu ganhei a inscrição, porque eu não tinha como pagar a inscrição. E assim, na verdade, foi uma história legal também, porque eu ganhei e na verdade eu dei para uma menina que tinha menos condições. E aí, por acaso, eu ganhei de novo de uma outra pessoa, né? Foi bacana. Mas você pedia, você falava, olha, não sei, eu quero fazer, mas não consigo fazer, alguém tem que me pagar para eu fazer. Não. As pessoas percebiam o seu esforço e falavam, vou te ajudar. Eu sempre fui um bom aluno, assim, eu não era um aluno que ficava estudando. Todo o meu tempo era para trabalhar, sempre brincar. Incrível que sempre sobrava tempo para brincar. Hoje em dia não sobra muito. Mas só no computador ou brincava fora do computador? Não, eu jogava futebol com a molecada na rua, no asfalto, descalço. Então, assim, tive uma infância bem bacana. Na cidade pequena isso é mais legal, acontece mais isso também, né? Tá, aí você conseguiu então que pessoas vissem a tua situação e te pagassem essa inscrição. Isso. Aí você foi lá e deu para alguém que precisava mais. Exatamente. Mas falam, né, acho que existe isso mesmo, né? Existe uma lei conspirando aí para quem faz o bem, que acaba recebendo mais ainda, né? Graças a Deus. E aí você acabou recebendo a segunda chance. Recebi a segunda chance, fiz vestibular, só que como era um manual ganhado da escola, inscrição, tinha que ser um curso de licenciatura. Então, eu não pude fazer computação.
Aí eu fiz o vestibular de licenciatura em Física, cheguei a passar, fiquei na lista de espera. Só que aí nesse meio tempo eu fui chamado para esse concurso que eu comentei. E como eu estava saindo da lanchonete que eu trabalhava, ia ganhar um pouquinho mais registrado no concurso, comecei, na sequência veio o resultado do vestibular, eu tinha passado. Aí eu ia ter que morar fora, né? E eu não tinha nada, então eu fiquei com medo na época e não quis ir porque eu pensei, como é que eu vou morar em Rio Claro, que era onde eu tinha a Unesp com que se passou numa pública, então, sim, também. E como é que eu ia me manter, o que eu ia fazer, eu não tinha muita noção de mundo nesse sentido e os meus pais não podiam me ajudar. Aí eu pensei, bom, eu passei no concurso, eu vou ganhar um dinheirinho aqui, eu faço um ano, eu fico um ano parado, eu não fiquei no final das contas, mas eu fico um ano, eu estudo de novo, eu junto um dinheirinho e vejo o que eu faço. E acabei não indo, né? Acabei preferindo o trabalho. Durante esse um ano, eu fiquei trabalhando, estudando, como eu comentei, e aí, por acaso, minha tia falou, tem um concurso da polícia aberto, vamos prestar? Prestei o concurso com ela da polícia, não estudei, mas felizmente eu fui passando nas fases, até chegar nas provas orais, e também eu estava sem estudar, sem tempo, e foi engraçado, eu falei que essa questão de oportunidade é muito incrível, né? Porque numa das provas, a prova de história, a gente não podia em nenhuma das provas orais tirar menos de 50%. Então as provas de informática, português eu fui muito bem. A prova de história eu fui muito mal, impressionante assim. E engraçado que o entrevistador tinha gostado de mim, deixou eu escolher o tema, falou, escolhe um tema para você falar. Eu escolhi um tema e mesmo assim fui muito mal. E assim, aí eu pensei, nossa, já né, não deu certo. Quando chegou na entrevista, que era a última das provas orais, era uma entrevista com um dos delegados. Aí o pessoal saía da sala falando, a pergunta que ele faz primeiro é por que você quer entrar aqui? E aí eu pensei, bom, alguns falaram assim, eu quero entrar porque eu sempre quis ser policial, minha família tem todo mundo sendo policial, cada um tinha uma frase de efeito, eu pensei, o que eu vou falar? Né? A hora que ele me perguntou, eu entrei na sala, por que você quer entrar na polícia, rapaz? Eu falei assim, olha, é o seguinte, eu sou professor de informática, sempre quis fazer faculdade, eu ganho R$400 por mês, se eu passar na polícia, eu vou poder pagar a minha faculdade. Então, ele falou assim, aí a segunda pergunta dele foi assim, você quer fazer faculdade do quê? Eu falei, eu quero fazer ciência da computação. Aí acho que a continuação, acho que nesse momento eu tinha passado, eu não tinha percebido. Ele falou assim, meu sobrinho faz computação, onde você quer fazer? E começou a puxar a conversa comigo, acho que a entrevista acabou aí e eu passei. Fiquei 4 anos e meio na polícia, foi uma experiência interessante. Então, na verdade, falar a verdade, né, foi a sua saída. Foi, não é? Não adiantava você inventar uma coisa ali que estava querendo por outro motivo, né? Sim. É uma dica para quem, a gente sempre fala aqui de entrevista de emprego, né? E sim, até num concurso, como você colocou. Até me emocionou essa sua história e a tua sinceridade que você teve nesse momento, né? E fez você passar, então, no vestibular, no concurso. Quer dizer, ajudou, né? Passei no concurso. O legal, assim, que eu tive... E foi fazer a faculdade. Aí, com o salário da polícia, que eu falei para ele, olha, com o que eu ganhar na polícia, eu vou conseguir pagar a faculdade, porque eu ganhava R$400 como monitor, o salário da polícia era R$1.000 e poucos, ia dar certinho para pagar a faculdade, né? E deu certo, eu fiz vestibular. Você trabalhava onde na polícia? Eu trabalhei como agente de telecomunicações no começo, depois eu trabalhei no centro de inteligência da polícia. Então, na verdade, você foi trabalhar também em áreas, né? Porque sim, aí que é interessante, né? Por que valia falar a verdade? Porque dentro da polícia, como em outros lugares, tem a área que você se interessa, sim, né? Sim, também exatamente. Lá dentro. Mas você foi aonde? Em Bebedouro, no caso, ou não? Eu fiz a academia de polícia em Ribeirão Preto, né? E depois, como eu fui bem na academia, eu pude escolher o local para onde eu ia ser designado. Eles tinham esse formato. Eu escolhi Bebedouro por ser perto de Terra Roxa. E fez a faculdade lá? Fiz a faculdade em Ribeirão Preto. Ah, tá. Então você ia eu fiz um pouco de confusão com os meus planejamentos, né? Mas assim, foi bom. Tudo aconteceu na minha vida graças a isso. E eu sou muito feliz, muito grato. Aí o que aconteceu? Você logo depois disso, então, fez a faculdade e foi chamado para ser professor? Estou aqui deduzindo. Fiz a faculdade em Ribeirão Preto. No final da faculdade, a polícia ela não tinha a continuação dessas áreas depois da ciência da computação na época. Então, no final da faculdade, mais uma vez, eu estava em dúvida sobre o que eu ia fazer. Aí uns amigos me chamaram para prestar o pós-comp, que era uma prova para se preparar para o mestrado. Eu fui bem na prova e resolvi prestar o mestrado na USP e na UFSCar, né? Passei nas duas e aí eu tinha que escolher mais uma vez, era uma boa escolha, mas eu tinha que escolher entre as duas. Escolhi a UFSCar por conta da área, fiz o mestrado lá.
Quando eu estava terminando o mestrado, mais uma vez eu estava meio sem saída, porque durante o mestrado eu tive que sair da polícia, porque eu não ia dar conta de fazer as duas coisas, era muito puxado. E aí um ex-professor da faculdade me chamou para participar de um processo seletivo, participei, me tornei professor, continuei a carreira acadêmica, fiz especializações, fiz o doutorado e também a área Então você acabou profissional. tendo que abrir mão do emprego. Sim. No caso, muitas pessoas ficam a vida inteira, muitas vezes infelizes até, porque é um emprego público, é um emprego seguro, Sim. mas não faz com felicidade e acaba não desenvolvendo o melhor trabalho lá. Exatamente. Não é? E aí você partiu para uma outra carreira, então, Exatamente. de outra forma, né? Então, falando que a gente tem que fazer um breve intervalo aqui agora, para a gente acabar, contar mais da história dele e dos jogos, né, de matemática, que nós temos que ter tempo para falar deles também. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Nós continuamos o programa de hoje com um caso e uma história aqui muito interessantes, que é o professor Reginaldo Gotardo, professor e cofundador da Educacross, não é? Que é uma empresa que cria jogos
para você poder ir através do smartphone, não é? Android e iOS, as duas plataformas? Nós estamos em várias plataformas. Além do smartphone, a gente também está para desktop e para web. É multiplataforma. Legal. Então, a gente estava falando, né, contamos aí um pouco da sua trajetória, e aí que você foi dar aula, ser professor universitário. Exato. E como é que foi essa história de ser professor universitário e depois virar empresário? Na faculdade, como professor, eu conheci outros amigos, outros professores, e com esse grupo, né, e alguns outros amigos de fora ali da empresa, e a pessoa que hoje é minha esposa também, a Érica, nós começamos um projeto, na verdade, para trabalhar com realidade aumentada em objetos educacionais. Isso foi final de 2011, a gente foi apoiado pelo CNPq, né, com um aporte para desenvolver o projeto, e a partir de todo o know-how que a gente conseguiu, a gente hoje criou a EducaCross. Os projetos com realidade aumentada, a gente passou por uma série de dificuldades, aprendemos muito, mas com isso a gente percebeu que havia uma necessidade aí dentro das escolas, que era a necessidade de usar melhor o tempo do professor e dos alunos em laboratório e em sala de aula, porque o professor precisa lidar com vários alunos ao mesmo tempo, e às vezes ele não consegue acompanhar cada um individualmente. Então a EducaCross surgiu desse know-how de desenvolvimento de jogos, mas também como uma plataforma de avaliação formativa. Então, para o aluno, a EducaCross é um jogo. Ele acompanha uma plataforma de jogos, são vários jogos lá dentro, hoje são mais de 200 jogos na área de matemática. Dá para a gente liberar aí alguma coisa só para mostrar? Claro. E aí você vai falando, né? Eu peço aí ao nosso pessoal para já liberar as imagens para que ele possa ir mostrando sobre os jogos. Então, quer dizer, a pessoa faz loga, né? Exato. Entra até lá e começa a jogar. Isso aí no caso é de matemática. Esse é o de matemática. A pessoa ela pode navegar nos cenários, escolher vários jogos com vários níveis diferentes, essa é a visão do aluno, né? E aí nos jogos, os jogos eles têm toda uma concepção pedagógica, então eles nascem de uma necessidade pedagógica. Esse é um jogo para fazer conversão financeira para o aluno, então ele pode inclusive escolher como que ele quer fazer, se ele quer usar moedas, se ele quer usar cédulas. Vocês têm jogos de que série até que série? Hoje essa versão... Hoje, né? Nem se fala série. É verdade. Essa versão ela é do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, né? Então a gente resolveu trabalhar com as crianças, com os pequenininhos primeiro. E ali no caso passando de fase... Não é? Aí o aluno é premiado. Exatamente. E aí vai para outra fase. Aquilo que você estava colocando, para o aluno, ele está participando de um jogo. Exato. Mas por trás daquilo ali, existe todo o trabalho para vocês mostrarem para os professores como é que eles estão indo. Exatamente. Tá. A gente já vai mostrar isso que acontece por trás, mas eu queria saber um pouquinho, para vocês criarem isso aí que você mostrou, né? Existe o programador. Então vocês tiveram a ideia... de vamos fazer jogos de matemática, no caso. Exato. E vocês vendem esses jogos para as escolas. Exato. As escolas implantam esses jogos, então. Exatamente. E ajudam os professores na sala de aula. Porque é uma outra forma também de ensinar, né? Porque é muito difícil explicar matemática como a gente aprendeu matemática. Sim, né? As crianças hoje estão muito mais ligadas do que a gente, né? Nesse ponto. E aí... tem gente por trás que cria, tem que ser especialista em ciência da computação para saber fazer isso. Nós temos várias habilidades diferentes. A nossa equipe tem todos os tipos de pessoas. Então nós temos desde a equipe pedagógica que faz a concepção da necessidade do jogo, até os desenhistas, ilustradores e designers que fazem o desenho do jogo, os programadores que programam o jogo. E não só isso. Enquanto o aluno está jogando, tudo que ele está fazendo é monitorado, porque o professor depois pode usar essas informações para auxiliar o aluno. Então nós temos desenvolvedores não só dos jogos, mas dos outros serviços que auxiliam. Tem por trás. Tem também alguma coisa aí que você trouxe, não é isso? Para a gente mostrar. Tem, sim. Pode liberar, gente, a imagem aí do que acontece por trás disso, como é que vocês avaliam, no caso, os professores, né? Os alunos, os né? Alunos, vamos lá, então. Esse é o nosso site. No nosso site tem mais informações sobre a EducaCross. E tem, inclusive, mais abaixo no site, a gente tem alguns jogos de demonstração. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho, pode entrar lá. Vamos fazer a propaganda, então. Né? Acho que a sua história vale a pena, né? Como é que entra lá? www.educacross.com.br. Lá a gente informa todos os recursos que nós temos disponíveis para os professores, não só professores, mas gestores escolares também poderem acompanhar suas escolas. Ele entra, coloca lá o nome do aluno,
e aí ele fica sabendo como é que esse aluno está indo? O professor ele tem um acompanhamento para a turma dele e para cada aluno dentro dessa turma, né? E como eu comentei, para o professor ele é uma ferramenta pedagógica de acompanhamento, de avaliação, e para o aluno ele é sempre um formato de game. Um feedback legal que a gente tem recebido dos professores e o pessoal que trabalha com TI nas escolas é que os alunos não percebem que os jogos são de matemática e eles não percebem que eles estão sendo avaliados, que eles estão sendo acompanhados, porque eles acham que eles realmente estão jogando. Eles chegam no laboratório e falam, eu quero jogar o joguinho da Educacross. Então, para eles, é o objetivo que a gente espera, atender essas crianças, ver esse brilho no olho de gostar do que está fazendo. Eles aprendem brincando. Aprendem brincando. Eu vi ali agora há pouco, mas aí o que é? Ainda tem o áudio também, que é muito legal, né? A gente tem na equipe uma musicista que trabalha com a gente, inclusive nas composições. A sonoplastia aí. Exatamente. É toda a equipe de produção. A gente faz o jogo a partir do zero, a partir da necessidade pedagógica que vem da nossa equipe pedagógica, que é uma equipe com experiência de mais de 20 anos de sala de aula e de escolas públicas e privadas. E a ideia veio toda dali, veio da necessidade pedagógica e não da necessidade tecnológica. Porque hoje, muitas vezes, a gente vê a tecnologia sendo usada como se fosse a solução do problema. Na verdade, a tecnologia é só um meio, né? A gente tem que, como especialistas da área tecnológica, nós temos que reconhecer que a tecnologia é uma ferramenta. A gente tem que fazer o melhor uso dela. É isso que a gente traz para o Educacross. Então, o que acontece muito nesses jogos também, que acaba tendo uma adesão muito grande, são jogos violentos até, né? Infelizmente. Que acabam disputando com jogos importantes como que vocês criam, né? Sim. Como é que é essa luta aí, essa concorrência meio que desleal? Nós tentamos, na Educacross, sempre fazer sempre ter um aspecto muito positivo em relação ao que está acontecendo. Então, se você pegar os nossos jogos, você vai ver que sempre há um aspecto construtivo e um aspecto positivo nas ações dos alunos, né? Porque nós resolvemos ir para a área de crianças muito pequenas, né? De 5 a 10 anos. Então, a gente não só tem toda essa preocupação pedagógica, mas a preocupação moral e ética também do que a gente quer ensinar dentro do jogo e do que as ações do jogo representam. Então, nós criamos essa vertente na empresa de que faz parte da nossa missão trabalhar com esse positivismo moral, né? E não necessariamente vou fazer jogo por jogo, né? Nada contra os demais mercados, mas nós assumimos que o nosso jogo, por exemplo, não tem propaganda e não vai ter propaganda. Nós não vamos usar o jogo para isso, né? E nós também não vamos trabalhar com jogos desse tipo para crianças no formato educacional, né? Por mais que exista mercado, né? Por mais que isso interesse. Um interesse ético também. Exatamente. De vocês, né? Agora, só as escolas podem adquirir. Então, por exemplo, se os pais quiserem adquirir um jogo desse para o seu filho diretamente, não tem condições hoje? Por enquanto, não. Nós temos já um planejamento de lançamento para os pais também, mas por enquanto, as escolas, a gente faz a instalação, e inclusive porque a Educacross envolve a formação de professores, então é formar o professor para que ele coloque o jogo no dia a dia da criança, no dia a dia escolar, como uma ferramenta de avaliação, acompanhamento e aprendizado. E ao mesmo tempo para ajudar, porque as crianças são extremamente dinâmicas, elas gostam, elas já são nativas digitais, então a gente precisa instigar bastante a criança a participar do processo. Se um médico, por exemplo, do século passado entrasse numa sala de medicina desse século, ele ia estranhar bastante. Mas hoje em dia um professor do século passado ou do século anterior, se ele entrar numa sala de aula desse século, ele vai ver basicamente as mesmas coisas, lousa, giz, carteiras e crianças olhando para frente, olhando para ele. Só que o que é muito diferente é a cabecinha dessas crianças. Elas são nativas digitais e isso normalmente o professor não conta. Então, mas mesmo assim, da sua idade, mesmo tendo só 31 anos, para essa criança já é uma mudança muito grande. E são geralmente pessoas de 20 e poucos anos que estão fazendo jogos para essas crianças que já são diferentes, né? Porque tem a geração Y, a geração Z, os milênios, né? Já são diferentes. É difícil também para vocês conseguirem entender e conseguirem acompanhar a cabecinha desses pequenos aí que já está mais avançado do que a da sua geração? Nós colocamos os pequenos no processo. Então, enquanto nós desenvolvemos, além de ter todo o know-how pedagógico das especialistas, nós vamos até as escolas, somos escolas parceiras,
e universidades parceiras também, como a USP e a UFSCar, que com laboratórios de pesquisa ali trabalham junto com a gente coloca o jogo na mão da criança também. Eles vão experimentando. Para eles experimentarem, validarem e assim, eles dão muitas ideias, eles opinam bastante. Muitas transformações que nós fizemos ao longo da produção da Educacross vieram de ideias de crianças ou professores. Que legal. Então, eles fazem parte do nosso processo. Nós não queremos desenvolver um produto, achar que é maravilhoso e entregar e falar, olha, usa. Não. Nós queremos que eles nos ajudem a transformar esse produto e quando chegar que seja maravilhoso, que seja útil para eles. Olha, parabéns mais uma vez, Reginaldo. Sucesso para você, para os sócios, para esse negócio aí muito bonito. Obrigado. E que ajude cada vez mais gente a aprender matemática, porque é fundamental, né? Muito obrigada pela tua presença. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial, a cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim. Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. E nós voltamos com o programa Silvana Rezende agora para falar de um assunto muito interessante, né? Você já parou para pensar que o jeito que você gesticula, que o jeito que você olha, que o jeito que você fala, que o jeito que você senta, que tudo isso pode estar dizendo alguma coisa para as pessoas que estão te ouvindo e te vendo, que não é só a voz, que não é só o conteúdo, mas tem um monte de coisa por trás? Olha bem, por isso nós trouxemos aqui um especialista que está hoje conosco, que é o Fernando Freitas, e que vai nos falar um pouquinho de como é que é essa história do corpo, né? Como que o corpo fala. E nós trabalhamos aqui, Fernando, voltados para o mundo corporativo, que é para auxiliar as pessoas numa entrevista de emprego ou no dia a dia do seu trabalho, e pessoas que às vezes não têm noção de como estão se posicionando muitas vezes, né, e que podem estar se prejudicando por conta disso, tá? E como é que você chegou, né, você estudou, no caso, alguma coisa mais profunda para aprender a interpretar os movimentos das pessoas, é isso? É isso. Conta pra gente, então. A minha jornada começou sendo médico, cirurgião, e aí eu sempre fui para a cirurgia, que eu falo assim, eu queria conhecer o ser humano por dentro, comecei pela cirurgia. Encontrei um monte de órgãos lá, mas o ser humano eu encontrei depois. Você fazia cirurgia em quais órgãos? Ou que tipo de cirurgia. Gastrocirurgia. Que tem tudo a ver, somatização total, não é isso? É Alguém tem gastrite é porque tem algum problema na cabeça, não é? Não, depois, com o passar do tempo, dentro da evolução, eu comecei a buscar a raiz da doença, para que as pessoas adoeciam. E essa raiz da doença é que fez com que eu olhasse para algo que eu achei que fosse uma descoberta minha. Descobri que não era. Hipócrates já tinha descoberto isso há muito tempo, lá na antiga Grécia, 300 a.C., que era assim: não existe doença, existe doente.
E aí eu comecei a olhar para o ser humano que estava lá. E aí ele já falava lá atrás que a doença é uma expressão do indivíduo, que ele precisa expressar. E como ele expressa? Corporalmente, através da doença. Então a doença já é uma linguagem corporal. Então a partir disso eu fui pela psicossomática e fui para a psicoterapia corporal. Então você fez medicina, fez especialização em cirurgia e depois foi fazer psicologia. Aí fui fazer psicossomática. Aí a psicossomática é ver o que acontece com as doenças, o que tem por trás da doença. Toda doença tem um conflito emocional por trás. Então você achava que conhecia as pessoas por dentro, né? E aí foi ver que depois, como você colocou. Conhecer por dentro, eu conheci o corpo, né? E conhecer o indivíduo foi bem diferente. E aí essa descoberta do indivíduo é interessante, o que abre em horizontes, né? De repente eu comecei a descobrir que o ser humano, como ele funciona, o que tem por trás dessas doenças, desses conflitos. E aí a raiz de todos esses conflitos emocionais é o mundo da infância. Aí nos conflitos básicos que teve na família de origem. Aí dentro da psicoterapia corporal, que é a linha que eu segui, e dentro dessa psicoterapia corporal eu aprendi a identificar e ler o corpo de várias formas. Então, por exemplo, na psicoterapia corporal eu fiz 3 linhas básicas, bioanálise bioenergética, biossíntese e biodinâmica. E aí cada um tem uma leitura diferente do corpo. Então, quando se olha o indivíduo no formato dele, o formato do corpo conta a história dele. Então dá para identificar uma série de conflitos emocionais que ele passou. Por exemplo, se você pegar um botânico e cortar uma árvore, ele pode ler naqueles anéis, ele vê a idade, ele vê, olha, no ano de 1950 e pouco, aqui, por aqui, pela conta que eu estou fazendo, esse clima aqui estava mais seco, estava mais úmido, aconteceu isso. Por quê? Porque está registrado naquela árvore. O ser humano também. O ser humano é igualzinho. Mas isso também em idades, por exemplo, o que a criança passou antes do nascimento, ou melhor, na gestação, aconteceu isso na gestação. Do nascimento até que é a primeira infância, segunda infância, é assim também que vocês analisam? Se eu fosse explicar tudo aqui, nós precisaríamos ficar uns 5 anos para explicar isso aqui, mas rapidinho. Então tem algo assim. A cada fase da criança, então tem uma evolução psicomotora. Cada fase da criança, a criança tem alguns recursos para se expressar e se defender das situações traumáticas. Quando nós avaliamos o indivíduo, assim, dentro desse trabalho, nós observamos o quê? Como essa pessoa utilizou esse recurso. Por exemplo, se tem um indivíduo que teve um trauma no mundo intrauterino, consegue falar? Não. Consegue gritar? Não. Consegue sair do lugar? Não. Então, que recurso essa pessoa usa? Essa pessoa usa um recurso que é desconectar. Sabe ficar no mundo da lua? Isso é um recurso. Então, quando você vê que o indivíduo ele fica no mundo da lua, ele usa um recurso que a gente chama de recurso esquizoide. Olhando isso, se ele tem uma frequência maior nisso, dá para saber que teve um trauma no mundo intrauterino. A mãe, quando estava grávida dele, passou por sérios conflitos em alguns momentos. Então, isso já dá para identificar. Dependendo, tem uma outra área que chama biossíntese, que a base dela é uma base embriológica. Então, desde a formação da criança dentro do útero, dependendo dos afetos intrauterinos, o que a relação com a mãe e a criança vai moldando esse corpo da criança. E aí tem 3 grandes camadas na embriologia, que é ectoderma, mesoderma e endoderma. Mas aí fica muito técnico, mas dependendo de como foi esse afeto, a criança, no seu desenvolvimento, ela desenvolve mais uma camada, menos a outra. Então dá para fazer uma leitura corporal até da criança quando nasce, para saber o que aconteceu no mundo intrauterino. Mas para saber, sabe uma coisa que as pessoas usam muito, assim, aquela ali tem couro grosso, não é? Ou seja, aquela lá você pode bater, você pode espezinhar, que é uma pessoa forte, não é? E tem pessoas que são mais resilientes, ou seja, né? São pessoas que se reerguem de alguma coisa com mais facilidade. Né? E tem pessoas que qualquer dificuldade são abaladas com aquilo. Isso aí são os recursos que cada um usa. Por isso, assim, dentro de cada fase, então a criança assim que nasce, ela passa por 3 fases, chama fase oral, fase anal e fase genital. Aí isso não vou entrar em técnica, vai ficar complicado. Isso, porque a gente quer chegar lá nos movimentos. Porque a questão é o seguinte,
Dependendo da situação traumática, você exemplificou bem. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que são desse jeito. Essa forma como a pessoa reage ao estímulo, ao trauma, por exemplo, estou no trabalho, vem uma discussão com o meu chefe. Como eu lido com aquilo? Esse como é fundamental. Por exemplo, eu posso chegar e me arrebentar a fundo. Eu posso erguer o queixo e confrontá-lo. Dependendo, eu aguento, fico firme, não reajo. Cada forma de eu lidar com o trauma está me mostrando de onde veio essa origem. Por exemplo, eu faço isso aqui provavelmente é da fase oral, eu não aguento, eu desmonto. Eu entro nisso, eu confronto, isso vem da fase genital. Eu aguento e fico assim, isso aqui é da fase anal. E aí a pessoa percebendo isso, ela pode melhorar. Pode. A maioria das pessoas não tem essa percepção. Então, por exemplo, no trabalho, quando identifica isso, dentro de cada reação, esse como a pessoa reage, dá para ver em que fase foi o tipo de trauma que ele teve na infância, como ele lidou com isso, e hoje ele só reproduz. E é inconsciente, ele nem percebe que ele faz isso. Tem certos recursos, todos esses recursos têm qualidades, mas têm os seus problemas. Então, por exemplo, se eu sou um trabalhador braçal, eu tenho que aguentar muitas coisas, aguentar peso e ficar lá e suportar. Esse que tem uma estrutura que é bom para isso, por exemplo, não seria bom para fazer um relacionamento humano, para ficar numa recepção. Um tipo de pessoa desse tipo não se dá bem nessa história. E vice-versa. Então, a cada forma, cada mecanismo que eu utilizo, isso vai fazer com que no futuro eu tenha uma habilidade maior para trabalhar com alguns tipos de funções na vida, mas em compensação com outros eu não vou me dar bem. Então vamos lá para a entrevista de emprego, por exemplo. Algumas posturas que são muito comuns, não é? Então as pessoas não têm lugar para colocar as mãos. As pessoas muitas vezes ficam muito nervosas, né? O que essa mão assim quer dizer? A gente, né, nós leigos, imaginamos o seguinte: está nervoso, está inseguro, né? Está ansioso. Né? Qual a posição que passa a segurança? Bom, aí vai ser complicado, porque assim, a minha cabeça não comanda tanto o corpo, isso é uma outra história. Então, por exemplo, se eu falar assim, não, eu vou me controlar, eu vou fazer tudo, vai ficar direitinho, não vai, não vai. Quando você presta atenção na mão, geralmente o pé começa a mexer e balançar e faz isso. Você não consegue cuidar de tudo, não né? dá. Essa é uma coisa interessante, que o corpo não tem, nós não temos tanto controle sobre o corpo. Então, pelo menos se conhecer dá, então, para tentar resolver a causa. Quanto mais você se conhecer, você sabe o que você pode fazer para melhorar as suas qualidades e, entre aspas, esconder os seus defeitos. Então você falou, essa mão assim mostra ansiedade, o outro vai interpretar isso. Isso aqui é ansiedade, eu não tenho onde me segurar. Aí fica assim, se você é uma entrevistadora, você vai lá selecionar uma pessoa. É interessante que muitas vezes o selecionador, ele passa na sala de espera antes. E ali ele já faz a avaliação. Porque ali é o espontâneo do indivíduo, ele não está sob o estresse. Aí quando ele está sob o estresse, ele muda, ele vira uma estátua fazendo tudo isso. Mas é interessante, dependendo do local, tem locais que já fazem avaliação, tem até uma câmera, ou então a pessoa passa. Para ver como é que a pessoa está lá. Para ver como é que fica. Cuidado, lá. Então, né? Então, isso aqui já a avaliação é feita até antes, ele não percebeu. Ali agora, já se faz uma seleção. Independente da entrevista em si, mas na vida, vamos dizer. Na vida. Pessoas que têm o hábito de sempre cruzarem os braços. Então é assim, tem várias coisas. O corpo, ele passa uma série de mensagens. Cada mensagem, cada movimento corporal é como se fosse uma palavra. A questão é que eu posso mandar várias palavras, eu tenho que aprender a interpretar o texto. Então corre o risco, às vezes, de eu ficar aqui. Eu resolvi um negócio aqui, mas aí apareceu outras coisas em outro campo do corpo. Então algo assim, as pessoas não devem se preocupar muito em tentar serem perfeitas, porque não vai dar certo. Se tiver alguém que faça leitura corporal, rapidinho percebe, onde controla aqui, descontrola em outro lugar. Não, aqui está tudo bem. E o resto? Que resto? Olha aqui, ó. Então, mas para a pessoa se autoconhecer, quem estiver nos assistindo agora e perceber, puxa vida, eu tenho o hábito de ficar muito... Não para ela não fazer isso durante a entrevista, mas para ela se conhecer. Vamos mudar então aqui. Bom,
tá? Uma coisa que se precisa. eu fico muito assim, Tá. eu sou fechada, é isso? Você está se protegendo e se fechando. Veja, aqui não é uma pessoa que está aberta. O que você está descrevendo é assim, existem métodos que a gente chama de métodos de barreira. Então, por exemplo, eu faço essa barreira. Eu estou fazendo uma barreira para o mundo emocional. Eu posso fazer esta barreira. Estou fazendo uma barreira, por exemplo, na fala, na visão, na audição. Tem a barreira que eu coloco, às vezes a bolsa, põe a bolsa aqui e tal. Vendedor, a hora que vai vender, se a mulher está segurando a bolsa assim, não é hora de vender nada. Você primeiro precisa fazer um jeito de tirar essa bolsa daqui, senão você não vende, ela está segurada, está agarrada no dinheiro. Aí você tem que fazer ela pôr a mão no produto, ela sentir, veste, que aí ela vai tirando a mão da bolsa. A hora que ela vai tocando mais um produto é a hora de falar o preço e fazer as coisas. Aí você faz a negociação. Mas enquanto ela está aqui, não. Saber ler aquilo, né? Aquele Então movimento. você vê, o contato dela está aqui. Ela precisa estar no contato no objeto desejado. Enquanto aqui o objeto desejado é o dinheiro dela que ela está segurando. Se ela for aqui... Então o bom vendedor vai dar um jeito de fazer a pessoa entrar em contato, pegar as coisas. E se abrir um pouco. E aí se abrir. Legal. Mas isso é lá. Mas métodos de barreira em geral, quando se vê leitura corporal, você vê métodos de barreira, você vê que a pessoa está protegendo alguma área do corpo que tem a sua função. Se eu ponho a mão na boca, geralmente é que eu vou mentir. Então eu vou fazer alguma coisa assim, é o sinal do Pinóquio. Dá uma coceira no nariz, você faz assim, porque o objetivo é pôr uma barreira. Então você conversa com o indivíduo, a hora que ele começa a pôr a mão no nariz, fazer assim, você sabe que ele está mentindo. Que interessante. Então, olha, o papo são tá bom, mas a gente truques tem que fazer um intervalo tá aqui. bom. Daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. E nós voltamos ao programa de hoje, agora falando sobre a questão corporal, como é que o nosso corpo fala, não é? Nós estamos aqui com o psicoterapeuta, também médico, o doutor Fernando Freitas, que está nos explicando aí sobre a questão das barreiras, né? Barreiras que nós usamos até sem perceber para fazer com que... sem consciência disso, né? Mas que pode ter gente que tem consciência na frente, que conhece bem o que a gente está fazendo, né? Então, falou mentira, você já deu essa dica. Agora tem outras dicas também, né? Pessoas que muitas vezes têm o hábito de, quando está conversando, não olhar nos olhos da outra. A gente sempre tem umas ressalvas com essas pessoas, né? Será que a pessoa está mentindo? Será que a pessoa é falsa? A pessoa é fácil de trair? É isso que diz quem conversa não olhando no olho? Esse é o problema, porque quando você vê... Teve um momento que eu falei assim, tem a palavra e tem a frase.
Você precisa aprender. Você vê uma palavra, se você ia falar, entendi. Não entendeu, você não entendeu o contexto. Então, por exemplo, olhar no olho. Tem pessoas que têm uma séria dificuldade de olhar no olho e de fazer contato. Ela precisa um pouco mais de distância. Essa característica de pessoa, isso não quer dizer nem que ela é do bem, nem ela é do mal. Ela tem uma característica que ela precisa ter uma certa distância do outro. Tem pessoas que a distância é grudado. A distância é isso aqui, outros são isso aqui. Tem gente que fala com o outro tocando. Tocando, é isso? é. E vai a Eles pessoa, o outro vai fugindo, eles vão grudando. Aí você vai fazendo assim. Tudo isso tem explicação na infância? Tem. Esses que vão grudando, isso aí teve um problema na fase oral, que a gente chama de caráter oral. A tendência dele é grudar, ele fala muito, ele tem uma qualidade que é no falar, ele fala, ele se comunica. Então, comunicação é com ele. Esses, por exemplo, são mais assim... Que não olha no olho, que não olha, que problema que ele teve assim, lá atrás? Veja, ele pode desviar o olhar num momento, por exemplo, se ele for mentira, ele faz assim e desvia. Mas se a característica dele é ser isso, não é num momento, eu faço uma pergunta, ele está aqui, eu faço a pergunta, ele mudou, é uma coisa. Ele como um todo, ele sempre mantém uma distância, ele fica assim, isso é uma característica que vem de uma situação traumática infantil. Essas pessoas, por exemplo, são excelentes para criar coisas, para trabalhar, por exemplo, criar um livro, uma novela, para criar propagandas, para trabalhar na parte de propaganda, excelente, para criar. Elas são extremamente criativas, elas têm um mundo interno riquíssimo. Se abstrai com mais facilidade. Precisa ter uma certa distância no mundo externo. É uma característica dessas pessoas. De novo, isso não é nem bem e nem mal, são características. Então, por exemplo, depende da função que nós vamos contratar um indivíduo. Tem certos indivíduos que vão se encaixar bem nessa função. Por exemplo, esses que têm essa distância, que são mais no mundo interno, sonhadores, que vão delirando, esses aqui são muito criativos, mas não espere deles que eles façam contato. Não dá para estar numa recepção, não dá. jamais. Você põe ele para dar uma aula, ele pode até escrever um livro, montar uma teoria, mas dar aula para ele já é difícil. Eu estava vendo aqui linguagem corporal, quando o corpo fala sem a necessidade de palavras. Tem uma informação, uma pesquisa realizada por cientistas especializados em comunicação não verbal revelou que em uma conversa, 55% do conteúdo da mensagem é transmitido via linguagem corporal. 55%. De acordo com como é que a gente gesticula e tudo mais. 38% entendido por causa do tom da voz. A modulação da voz, o tom emocional. Então eu posso falar a mesma coisa de forma diferente. Eu te amo. Exato. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Veja, então, a frase é a mesma. A mesma, mas a forma, o tom de voz. É diferente. E 7%. apenas 7% é entendido por causa das palavras. Quer dizer, verbal. É o conteúdo do que a gente a fala, frase, na verdade. Eu te amo é uma coisa. Veja, eu te amo aqui é uma coisa, eu te amo aqui é outra coisa. Eu posso usar. Isso é mais uma dica para as pessoas terem cuidado de como elas falam com as outras. Porque às vezes a outra pessoa se magoa e aí você fala, mas eu não falei nada. Porque quem falou está prestando atenção só nas palavras. E quem recebeu está prestando atenção no jeito, né, em tudo que vai junto. Que no corpo tem tudo isso que você falou. Essa pesquisa aí que foi feita lá nos Estados Unidos, que é exatamente isso que você descreveu, 7% é verbal, conteúdo verbal, são as palavras. Você pega um ator de teatro, por exemplo, ele precisa trabalhar no corpo e na voz. Se ele só falar o que está escrito lá, não tem graça nenhuma, não tem vida. Olha, nós temos pouco tempo, mas eu quero algumas coisas que você fale pra gente. Por exemplo, assim, bem rapidinho, aperto de mão. Tem gente que dá aperto de mão forte demais, né? Até dói a mão da gente. Tem gente que dá aquela coisa meio mole, assim. Parece meio descaso, né? Mais ou menos. E aí? Depende da sua interpretação. Olha que interessante, depende da sua interpretação. Mas você vê que a pessoa que não está firme nisso, você vê que ela não tem tanto contato e não faz muita questão. Como você pega, se a mão fria, se a mão está úmida, está seca. Mas no aperto de mão, tem estudos, quando você vai trabalhar, por exemplo, com coaching, é a forma como você vai... Por exemplo, eu vou dar a mão para você, se é de cima para baixo, se a palma da mão está aqui, e aí, tipo, eu domino você,
Aí se Também você, aí estudei tem uma isso. briga, Também estudei isso em exato. coaching. Aí a briga fica de quem vai. Aí você tenta assim, eu ponho a mão por cima para dizer agora eu te peguei. Tem E vários aquela coisa truques. que você, não é isso? Vai mais A forte. forma como vai. E às vezes nisso aqui tem uma competição acontecendo nesse aperto Que a de outra mão, pessoa consegue que vai interpretar tudo isso. definir o que vai acontecer nessa relação entre nós dois. Então vamos fazer o seguinte, para a gente Vai lá. terminar. Eu queria que você levantasse Tá. e explicasse para a gente aí, para pelo menos alguém ter alguma dica de como pode se fortalecer até para se preparar para um momento difícil. Que Ok. seja entrevista, que seja um momento desafiador. Tá. Então, antes de dar uma aula, antes de vir fazer aqui uma entrevista dessa, se eu estiver tenso, como é que o outro vai me avaliar? Tem uns truques que alguns cientistas estão vendo, quem trabalha com o corpo diz, a mente afeta o corpo e o corpo afeta a mente. Então, utilizando uma estratégia corporal para trazer uma força maior para dentro de você. Então, existe algo que é assim, dependendo da postura corporal que eu tenho, se eu ficar 2 minutos nessa postura, muda até o sistema hormonal que eu carrego dentro de mim. E isso faz com que eu tenha uma atitude melhor. Então, existem coisas básicas que é, por exemplo, posso ficar de pé aqui? Já dá Pode ficar. Se eu ficar numa postura de poder, o que é uma postura de poder? Ter os pés firmes no chão, não pode ficar grudado nem aberto demais. Aberto demais significa que eu tenho pouca base, preciso de muita base. Se eu ficar aqui, eu fico sem chão. Os pés mais ou menos aqui, nessa distância do quadril, dobra um pouco o joelho e faz essa postura, a postura do super-homem. Não parece? Todo mundo conhece a postura do super-homem. Eu fico nessa postura, levanto e fico aqui. 2 minutos aqui, sentindo esse mecanismo de poder. O que acontece aqui? Se eu ficar 2 minutos, aumenta o meu nível de testosterona, eu tenho uma assertividade maior e diminui o meu cortisol, então o estresse diminui, eu me sinto mais forte e poderoso. Isso aqui antes da entrevista, você vai no banheiro, fala que vai no banheiro, aproveita, né? Se precisar, e fica nessa postura, 2 minutos, logo depois vai. Não precisa Você vai nem ver de o efeito respirar que vai dar. fundo, nada disso. Aqui, É a posição. só de ficar aqui, você já respira, porque isso aqui fica aqui, ó. Você faz essa energia firme no chão, forte, nessa postura. Fica na postura, é impressionante. O corpo, você mexe no corpo, mexe em Tem tudo uma que influência. acontece lá dentro. Então tem os 2 caminhos. Eu, através do corpo, eu entendo o que está acontecendo aí dentro. Eu, através de ficar numa posição, ficar firme, vendedor numa loja, se ele ficar assim, não vende nada. A forma como fica muda a dinâmica interna. Estou falando, muda até o hormônio. O pessoal vai, dosa os hormônios, principalmente testosterona e cortisol. Cortisol é do estresse. A testosterona da assertividade, da força, da confiança. Então, se você tiver isso, se fizer, isso te ajuda. Isso aqui é uma dica simples. Tem uma aluna minha que eu ensinei isso, o marido dela foi fazer entrevista. Aí depois ela me agradecer. Falei, Fernando, deu certo. Foi excelente. Falei, então, ótimo. Coisa boa. Que bom, só não me cobrava. Vou cobrar consulta, então. Fernando, olha, eu vou ter que te convidar para outro programa aqui, Vai ser porque um ficou prazer. muita coisa, né, que a gente não conseguiu falar aqui. Mas muito obrigada pelas dicas. Um Obrigado. abraço para você também que está em casa e até terça-feira que vem, com certeza.